Cário, eu capacito fisioterapeutas do zero à prática clínica em paralisia facial. Vem comigo, mais uma live. E hoje a live de hoje é uma live bem especial, que a gente vai ter convidado. Eu acho que a live da semana passada foi tão legal que eu gostei dessa ideia de ter convidados nas lives. E isso é muito gratificante para mim. Já vou chamar minha convidada. Andréia, se você já estiver aí, me manda um oi, por favor. Lembrando que as inscrições para o curso de capacitação estão abertas. A gente já abriu hoje e já tem bastante gente inscrito, tá? Então corre lá para se inscrever também, para não ficar de fora dessa turma. Andréia, manda um oi para mim. Maravilha, já te chamo. Oiê! Oi, Priscila, tudo Tudo bem? bom? Tudo ótimo, e aí? Seja muito bem-vinda à nossa live. Muito obrigada por aceitar o convite de estar aqui. Primeiro, Andréia, eu queria que você se apresentasse. Quem é a Andréia? Bom, gente, quem é a Andréia? A Andréia é fisioterapeuta formada há 21 anos, moro em Belo Horizonte, Minas Gerais. E a Andréia, desde que formou, sempre gostou de todas as áreas da fisioterapia, mas o amor, a paixão pela neuro e pelos meus idosos foi gigantesco, desde o primeiro momento. Aí eu segui nessa linha. Só que num belo dia, André, aconteceu um acidentezinho, André, putz, já não dou conta de atender meus pacientes de neuro mais. E agora, o que eu vou fazer? Cheguei a pensar em desistir mesmo, sabe, Priscila? Mas aí depois, passei por algumas fases, alguns cursos, e de repente, pula na minha frente assim, quem? Priscila Cairo. Pulou na minha frente assim e falou assim, gente, é isso. Eu já tratei muitos pacientes de paralisia facial, mas na época que eu formei, não era essa maravilha, né, gente? Que é hoje. Na época que eu me formei, usava-se balão, bexiga, o povo usava estimulação elétrica, mas eu nunca consegui fazer isso, porque eu achava um absurdo. Como é que eu vou fazer isso com meus pacientes, gente? Isso dói demais. E outra, eu estimulo um músculo, o outro vai junto. Como é que eu vou fazer? Aí eu sempre era meio criticada, sabe? Porque os meus colegas, ai, como que você não usa para estimulação Eletroestimulação? elétrica? Nos seus pacientes. Eu falei assim, gente, eu não dou conta. O que eu não dou conta em mim, eu não vou fazer com outra pessoa. Como é que faz? É Aí isso. acabou desmotivando um pouquinho eu atender esse tipo de paciente, sabe? Mas eu atendia. Aí, de repente, Priscila Cairo surge na minha frente, assim. Você me achou Bora. como? Foi a Helenice que te apresentou? Ou foi pelo Instagram, pela rede social? Como é que você me achou? Na realidade, eu já tinha esse quesinho e falei com a Helenice a respeito do seu curso. Tá meio escuro Porque ela aqui, já tá, tinha feito o gente? curso, né? Sim, sim, a Inclusive, ela me Helenice. mandou mensagem esses dias falando: eu me tornei referência na minha cidade. Ai, que lindo! E tornou mesmo. E tornou mesmo. Tanto que hoje em dia, eu e a Helenice, a gente troca muito, discute muito caso uma da outra, sabe? A gente vai se auxiliando, a gente vai pedindo opinião, o que você acha disso, o que você acha daquilo, Legal. sabe? E assim, hoje, depois que eu redescobri a paralisia facial com você, hoje não, desde sempre que eu comecei com você, assim, é diferente. É um O que você mundo. acha que foi diferente? O que você acha que mudou assim? Eu costumo dizer que eu levo os meus alunos do básico, do zero, à prática Sim, clínica. Isso aconteceu com você? Você chegou numa prática clínica avançada, onde o seu cheguei. raciocínio clínico hoje é outro, a forma como você trata é outra. Como foi essa transição para você? O que mudou efetivamente? Olha, Priscila, o que mudou foi assim: você me deu respaldo no meu pensamento. Só que eu não conseguia linkar uma coisa com a outra, sabe? Não tinha aquele raciocínio todo vislumbrado, o que eu estou fazendo de errado. Eu sabia que tinha alguma coisa de errado. Bora atualizar. Aí fui lá, quando eu cheguei para atualizar, Senhor Jesus, muita coisa mudou. Muita coisa mudou.
entendeu? E E me deu uma quando você entra para o meu curso, tinha muita coisa nova, muita coisa que você nunca tinha visto, mas que fazia sentido. extremamente, fazia extremamente, porque eu, na realidade, a maioria das pessoas que me conhece, eu tenho muito aquele jeito de acolher o paciente, sabe? Eu acho que é pelo perfil deles mesmo. Eu tinha muito isso de acolher. E na maioria das vezes, muitos dos meus colegas de profissão achavam isso errado. E eu falei assim, gente, se eu não me colocar no lugar do meu paciente, se eu não conseguir ver, não conseguir perceber o que ele está precisando, se eu não conseguir acolhê-lo, como é que vai ser o tratamento? O primeiro boom foi esse, da Sim. percepção, entendeu? E nessa percepção veio a questão da avaliação, o que você precisa realmente prestar atenção. O seu paciente não é só uma paralisia facial. O seu paciente é um todo, não é só um rosto. Seu paciente tem pescoço, tem tronco, tem uma série de coisas que influenciam nisso. E isso foi assim, sabe, um divisor de águas, de mudar assim completamente. Água e o vinho. E vinho de E ninguém fala primeiríssima. sobre isso, né? Ninguém aborda. Não. Todo mundo só trata aquela M-face, acha que é isso, Sim. e nem trata o outro lado. Nem se preocupa, né, Priscila? As pessoas nem se Exatamente. preocupam. E o engraçado de tudo isso, que depois, que na maioria das vezes, né, Priscila, alguns médicos, não sei o que passa na cabeça deles, que eles pedem até para o paciente esperar para ver como que vai acontecer. Desculpa. Mas aí, quando você vê, quando você sente a pessoa, você vê que a pessoa já devia ter começado há muito Muito tempo. tempo. Eu costumo dizer que teve a paralisia facial, já deve começar com a fisioterapia. Imediatamente. E isso aconteceu, assim, nesse ano, eu tive uma paciente minha que, assim, em virtude de outra paciente que eu já tinha atendido, ela tinha conversado com o... Ela não, o marido dela conhecia uma paciente minha. E ele começou a conversar com ela. E ele veio para mim. Você vê que paralisia facial não é só aquela pessoa com aquele problema. Paralisia facial envolve família, envolve as pessoas que estão perto. Exatamente. E o povo é cruel. E o primeiro impacto do paciente qual que é? Jesus amado, olha como é que eu tô feia. Não aceita. E você É trazer muito o paciente... constrangedor, né? A paralisia facial é Demais. constrangedora demais. Demais, demais. Eu já tive pacientes que chegam no meu consultório de máscara, de óculos escuro, É isso. morrendo de medo, sabe? É isso. E essa Exatamente. evolução é muito, muito diferente, muito gritante, entendeu? Sim. O que antes eu demoraria meses e mais meses para conseguir um resultado, agora eu consigo resultados mais rápidos, mais assertivos, sabe? A gente consegue se colocar e consegue passar para o paciente o que está acontecendo com ele. E é um dia de cada vez. É isso. Você acha, então, que depois do curso de capacitação, você conseguiu ter resultados mais rápido? Muito mais rápido, não tem nem comparação, Priscila. Muito, muito, muito mais rápido. Fui muito Maravilha. mais assertiva, muito mais clara. Eu pude seguir com aquilo que faz parte da Andrea, né? Acolher a pessoa, de estar perto com a pessoa, de entender, de explicar, de fazer a pessoa participar, porque é muito difícil, né? De fazer a pessoa não se olhar no espelho, não é hora de você ficar olhando no espelho, não. Para com isso, bora, vamos fazer de outra forma. São outros caminhos, sabe? E a gente abre um leque. Eu fiz assim, completamente. E E depois que você graças fez a o Deus. curso, esse leque abriu e esse leque abriu para mais pacientes para você? Você acha que Para essa entrada de mais paciente? pacientes. Para muito mais pacientes. Muito mais pacientes. Aí o meu foco, hoje eu posso te dizer com certeza, o meu foco hoje é paralisia facial e estudar bastante crânio, cabeça e pescoço. Entendeu? Maravilha. Agora eu já estou em outra
em outra vibe, mais... Como é que eu vou te dizer? É como se Mais mais uma específica, né? luz. Mais Mais específica, específica. como se uma luz tivesse assim, pintado do nada. É bem isso. E hoje você se sente mais realizada. Extremamente mais realizada. Extremamente mais realizada. Porque eu não preciso. Como é que eu. Eu não preciso me preocupar muito se vai dar certo, porque eu tenho essa certeza que nós vamos chegar num caminho bom, que a gente vai tentar o melhor para aquele paciente, que vai estar lutando ali junto, sabe? Você Eu, acha, então, que é uma paciente, questão de você estar mais segura? Hoje você se sente segura para atender aquele paciente? justamente. Entendeu? Já não existe. Assim, eu sou muito atirada nas coisas, sabe, Priscila? Eu sou muito atirada, eu vou muito atrás, eu quero sempre estar estudando, eu quero sempre estar aprendendo. E hoje, mais do que nunca, o que você passa para gente no seu curso, aquela questão, bora, dá a mão, vocês não podem sair daqui sem saber isso. Tem que todo mundo estar sabendo. Se conseguiu entender a questão, igual você deu agora essas 3 aulas suas, de percepção, de mobilidade, de movimento, é isso. É isso. Entendeu? E as pessoas fazer o leque, linkar uma coisa para outra, é de extrema importância. Porque É só isso. assim que o seu trabalho progride. Entendeu? E para mim, isso é o máximo. Não Que existe as coisas nada vão melhor. fazendo sentido, né? O que eu observo muito, assim, dos meus alunos antes do meu método, é uma coisa assim, você faz uma coisa porque todo mundo está fazendo, porque te ensinaram lá atrás na faculdade, uma coisa meio sem pensar, que você não para pensar por que você está fazendo Sim, aquilo, e aí, em um determinado momento, eu apareço e as coisas vão fazendo sentido, esse quebra-cabeça vai sendo construído, e aí você fala: opa, caiu uma ficha aqui, o mundo pode ser mais leve, o tratamento pode ser mais leve. Eu acho que é um pouco disso, né? é um pouco, é realmente isso. É realmente isso, sabe, Priscila? Porque a maioria das pessoas, elas tendiam a banalizar a paralisia facial. Muitos médicos, eles tendem ainda a banalizar. Não, toma esse remédio aqui que daqui a pouco passa. Entendeu? Quem Igual, dera se fosse simples assim. quem dera. Quem dera se fosse simples assim. Porque, igual eu estava falando da paciente que eu recebi, ela ficou, acho que uma semana sem. O médico só deu o remédio e não falou com ela para procurar físio. Só falou com ela: você volta daqui, acho que daqui a um mês, que nós vamos ver como é que tá e eu te dou a liberação para físio. Só que aí ela só foi evoluindo, evoluindo. A sorte foi o marido dela entrar em contato com uma ex-paciente minha, e essa ex-paciente minha, Ivone, liga para a Andréia agora que ela te explica tudo o que está acontecendo. Você acredita que se eu não tivesse passado para ele, oclui esse olho dela, oclui, porque senão ela vai ter problema seríssimo. E ela teve. Ela teve uma lesão no olho. Entendeu? Porque depois que eu falei isso, ele foi lá, ocluiu, fez direitinho tudo que eu falei com ela, conversa com ela, que tem alguma coisa errada. É isso. E ela realmente foi ao médico, teve uma lesão na córnea dela e, graças a Deus, resolveu. Acho que Deus foi tão bom, tanto comigo quanto com ela conseguiu resolver. Ela se empenhou ao máximo, entendeu? E hoje ela é uma outra mulher. Graças a Deus, ela é uma outra mulher. Mais confiança. É justamente isso. Devolver a confiança para a É isso. pessoa, entendeu? Devolver a confiança, devolver o sorriso, fazer ela se enxergar num mundo diferente. E isso não tem preço. Não tem. E aí, depois que você mergulhou nesse universo da paralisia facial, esse mercado cresceu, esse mercado aumentou? Você vê que tem mais pacientes com paralisia facial hoje em dia? Muito, muito mais. Eu chego até a falar assim, gente, o que está acontecendo? Todo mundo parece que a fase, abriu aquela fase da paralisia facial. Vira e mexe, eu sempre estou tendo
uma rotatividade de paciente, vira e mexe a paralisia facial, paralisia facial, paralisia facial. André, me ajuda. Doutora, está acontecendo isso, 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 me ajuda, sabe? Muda, gente, muda completamente. Muda Eu digo muito completamente. para os meus alunos, né? Até uma vez foi muito engraçado que eu dei uma aula e aí uma aluna falou: Ah, eu entrei no curso, mas eu ainda não tenho paciente. Eu falei: Então calma. Calma que quando você se coloca em contato nesse universo, as coisas vão acontecer. E aí ela, a gente terminou a aula no final de semana e na segunda-feira ligou um paciente para ela falando: Ó, eu tive paralisia facial. Ela me mandou mensagem, falou: Priscila, você é bruxa? Sabe? Porque surgiu o paciente. Então, eu brinco que quando a gente se conecta com aquela energia ali, a gente se coloca naquela situação, as coisas vão acontecer, né? Sim, é E uma os energia pacientes e diferente. as pessoas, né, assim, o aumento dos casos vem crescendo, né? A paralisia facial vem crescendo aí. Então, tem muito paciente para ser atendido, tem muito paciente precisando de apoio, precisando de ajuda, precisando de atendimento de qualidade. E a gente Sim, precisa se capacitar. sim, Porque não adianta nada a gente receber um paciente sem saber o que tem que fazer com ele. E justamente fazer isso. algo ultrapassado, fazer algo antiquado, uma coisa que ficou lá atrás, e procedimentos errados. Sim, muitos, muitos, Priscila, muitos. Porque os pacientes que eu estou recebendo agora são pacientes assim que já fizeram outro acompanhamento com outro profissional, mas aí eles chegam para mim, acolho, tudo lindo, maravilhoso, vamos lá, faço a avaliação. Aí eles falam assim: ninguém nunca olhou isso comigo. Por que você está tirando retrato de mim? Aí já começa aí, nesse detalhe, entendeu? Não, eu explico direitinho, estou tirando uma foto sua aqui agora para a gente ir vendo a sua evolução, para que eu possa até estudar o seu caso novamente, ver como é que estão os seus movimentos. E assim, eu não vou fazer isso toda hora, não é? Vai ter fases que eu vou Sim. tirar fotos de você, que eu vou pedir exercícios para você diferente, tudo vai mudando, tudo vai mudando. E você sabe que o que é incrível, Priscila, a maioria dos pacientes, quando eu pego eles mais cedo, quando eles vêm para mim mais cedo, graças a Deus, eu acho que é tudo tão conspirando a favor, eles não entram na fase crônica. Fala de Não novo, entram. me fala de novo isso, me explica um pouco melhor sobre isso. Assim, quando eu pego pacientes que já ou eles ficaram muito tempo esperando o médico falar, né? Bora ir para físio aí, procurar fisioterapia. Ou eles acharam que ia melhorar com o tempo, ou eles estavam em outra clínica, com outro profissional, sendo atendido com outro profissional. Esses tipos de paciente que vêm de outros profissionais para mim, eles vêm com um déficit maior. E esses eu preciso trabalhar muito mais. E eu consigo sentir a angústia deles. Eles são. Como é que eu posso colocar assim, sem ser agressivo? Eles chegam ruim para mim. Eu acho, então, Entendeu? vamos então explicar. Quando o paciente ele chega para você sendo a primeira escolha, né? O Sim, primeiro profissional para atender, e o quanto antes ele chega para você, ele está vindo sem vício, ele sim, está vindo sem compensações. Diferente de um justamente. paciente que passou por profissionais inadequados ou que não procurou fisioterapia, ele Sim. chega para você, essa melhora ela acaba sendo mais arrastada, sem essa necessidade. Se ele tivesse Muito. vindo antes, quanto antes o paciente vem por um atendimento adequado, correto, alinhado, Uhum. melhora a evolução dele. Super melhor, Priscila, super, hiper melhor, entendeu? Porque às vezes não, eu não posso condenar, sabe, Priscila? Os meus colegas eu não posso condenar, porque eles não estão orientados. A gente tem que partir do princípio que são colegas, eles veem muito pouco isso na faculdade, A gente não vê muito nada pouco quase. isso. Se teve uma aula, foi muito. Sim, e eu lembro que eu, na minha graduação, eu tive bons professores, graças a Deus, eu também agradeço muito isso. E eu lembro que na minha graduação, quando
eu ficava na clínica lá da minha faculdade, a minha professora falou assim, eu vou separar os pacientes de paralisia facial para você. Então, as minhas férias eu ficava lá, além de atender os outros pacientes, os que eram de paralisia facial, eu atendia. Entendeu? E era diferente, gente. Era diferente. Recentemente, antes de eu fazer o seu curso, eu tô assim com uma amiga minha que também tem uma clínica. Você sabia que não se usa mais choquinho, eletroestimulação no rosto do paciente com paralisia facial? Sei disso não, André. Como assim? Eu uso isso nos meus pacientes? Eu falei assim, não pode mais. Já mudou. A gente já não usa, não pede para o paciente ficar o tempo inteiro, força, força, força. Não fica gritando com o paciente mais, não pede esse estímulo para o paciente. E chega para mim justamente pacientes que passaram por isso. Para todos nós. Sim, então eles precisam, os nossos colegas fisioterapeutas que querem trabalhar com paralisia facial, eles precisam se atualizar, Priscila. Precisam se atualizar, porque enquanto você continuar naquela mesmice, você não querer se atualizar, não querer ver o que a ciência está oferecendo para você, o que tem de bom para oferecer no mercado, na paralisia facial, você não vai ter isso. Você não vai ter esse sucesso, né? Eu acho que a gente... Senão a gente vai continuar aí patinando numa evolução que não chega nunca. Nunca. E não chega, gente, não adianta. Ou o paciente se arrasta, o paciente fica mais frustrado, ele perde. Quantos e quantos pacientes que estão aí, pessoas que falam assim, nossa, fulano teve paralisia há 10 anos. Será que você consegue dar um jeitinho nele? Será que consegue melhorar? E de repente chega, parecia, porque essas pessoas ficam descrentes e continua com aquela boca repuxando, continua com aquele sorriso torto, sem saber o que ele pode fazer. E tem como a gente melhorar, né, Priscila? Sempre tem o que melhorar, sempre tem o que Exatamente, fazer. exatamente. Independente do tempo, a gente sempre tem alguma coisa para fazer. Até onde a gente vai, a gente não sabe. Sim, justamente. Mas que dá para melhorar, dá. Dá. Outro ponto, Andréia. Você acha que o curso ser online te ajudou? Super. Você está me devendo presencial, esqueceu? Esse ano a gente não fez presencial, mas ano que vem a gente vai fazer o presencial. Presencial vai fazer diferença. Mas tudo que você está falando aí vem de um curso online, certo? Certo. Você acha que ficou a desejar? Você acha que o online faltou alguma coisa para você? Não, de forma alguma. Inclusive, uma amiga minha, que deve fazer o seu curso agora, ela virou para mim e falou comigo assim, você acha que eu faço online ou que eu faço presencial? Eu falei assim, olha, o online, você vai prestar atenção naquilo que a Priscila está ensinando, em tudo que ela vai passar. Ela passa muita coisa, não é aquele tipo de professor que fica com medo de te passar informação e de repente você ficar maior do que ela. Ela não é essa pessoa, entendeu? O curso dela, ela vai te passar muitos e muitos detalhes. O presencial, quando tiver, você vai lá no presencial, que é outra vibe, é diferente. É a cereja do bolo presencial. O presencial é a cereja do bolo. Mas no online, eu acho que a grande beleza do online é que a gente consegue chegar em vários lugares, né? Eu cheguei em você em Belo Horizonte. Talvez, quando você fez o curso, não desse para você vir presencialmente. Então, você tem contato com o conteúdo à distância. Sim. E você pode ver e rever pelo tempo que você quiser. Diferente do presencial, que eu tô ali, né, dando conteúdo, passou, você perdeu. Passou, você perdeu. E realmente, no online, é aquela história, igual eu te falei. Você para, deu aquele tópico, você para. Gente, vocês têm certeza? Vocês estão sabendo mesmo? Bora lá, deixa eu ver se vocês estão sabendo. Não pode confundir, vocês não podem sair daqui com dúvida. E é diferente, gente. É diferente até que se você tivesse aquela aula presencial, de repente você está ali prestando atenção no professor, está ali
mas não vem dúvida. E quando é o do online, como é Brasil todo, o mundo inteiro querendo, vendo, a dúvida do seu colega pode ser a sua. Exato. E como você tem um tempo para ficar na plataforma, né? A gente está com 1 ano de acesso, e nessa turma a gente vai fazer diferente, né? Eu comecei até a sentir a necessidade de segurar na mão de vocês, né? Porque antes a gente fazia as mentorias ao vivo no início do curso, depois você ficava com acesso, mas eu acabava não fazendo as mentorias. Agora a gente vai fazer 10 mentorias durante 10 meses. Então, A gente vai fazer uma mentoria por mês. Para que eu consiga segurar literalmente na mão de vocês. Porque a dúvida, às vezes, não vem ali no momento da aula. Sim, sim. A dúvida vem quando você estiver na frente do seu paciente. Justamente. Né? É o que aconteceu comigo. A gente precisa... Ó, Priscila, peguei um paciente agora. Vamos ver como ele vai evoluir até o mês que vem? Traz para mim essa dúvida. Vamos juntos caminhar nesse processo, né? Eu acho que o online, ele é muito gratificante. Primeiro que eu consigo chegar no interior do Brasil, que é talvez profissionais que nunca conseguiriam vir para um presencial. Presencial, justamente. E né? justamente essa que é a beleza do online, sabe? O online consegue chegar em qualquer lugar. Tem internet? Tô aí. Entendeu? E as pessoas conseguem conseguem dividir mais, conseguem ficar mais perto. Eu acho que eu vou fazer seu curso de novo para ter essas 10 aulas. A gente está fazendo um bônus para quem quiser reciclar. Legal, quem já foi meu aluno e quiser reciclar, porque o que a gente vai fazer nessa próxima turma? É o curso de capacitação, bem extenso, né? A gente está regravando ele todo. Então, ele vai ser totalmente online, com as 10 mentorias, que aí vai ser a cereja do bolo, com as 10 mentorias, que vai ser uma mentoria por mês, para a gente conseguir acompanhar essas evoluções, vocês trazerem as dúvidas para mim e juntos a gente caminhar. E o curso de bandagem. Legal. O curso de bandagem completo. Legal. Nossa, até a última turma, né? Uma das alunas falou assim, até tá no nosso depoimento isso. Ela falou, Priscila, não foi só para a bandagem, não foi só positivo para os pacientes de paralisia facial, não. Eu atendo pacientes com bruxismo e os pacientes de bruxismo estão tendo excelentes resultados com a bandagem. Algo que eu nunca tive antes. E no curso tá, né? O curso a gente tem toda essa capacitação, incluindo a bandagem. Então, para quem entrar nessa próxima turma, e a gente já está com poucas vagas, né? Então, até quem já é meu aluno antigo e quiser fazer essa reciclagem, quiser ter essas mentorias, é super bem-vindo. A gente está acolhendo todo mundo, porque meu objetivo, Andréia, é fazer uma comunidade diferente de fisioterapeutas. Uma comunidade de facilitadores. Porque, assim, a gente precisa modificar esse Brasil. Eu estava falando ontem na live que eu quero mudar o mundo, eu quero chegar no mundo, sabe? Eu quero que o mundo me conheça. Porque o meu método precisa chegar no mundo. É justamente isso, Priscila. E tô dentro, tô junto, porque é diferente, gente. É completamente diferente. Nossa, se antes, do jeito que era, né? Porque eu fiz da forma antiga, do jeito que era antiga, já foi excelente. Imagina agora. Agora vai ficar muito bom. Gente. Vai ser maravilhoso. 2026 promete. 2026 promete. A gente está com muitas novidades aí. E eu ainda estou com umas ideias que eu ainda não posso falar sobre elas para o ano que vem. É uma coisa que ainda está em sigilo. Mas que, se der certo, esse curso de capacitação, principalmente para quem entrar agora, porque ainda vai pegar essas 10 mentorias, a gente vai ter aulas com outras pessoas aí, outras coisas. Eu vou trazer depois com mais detalhes, mas eu ainda não posso trazer, não posso prometer isso. Mas é uma coisa que eu estou querendo muito fazer para a próxima turma e para quem entrar no que vem também, né? Para todo mundo que estudar comigo em 2026. Porque é muito importante a gente ter um olhar diferente. Porque tem muito paciente precisando de ajuda. Tem muito paciente precisando ter um acolhimento, você trouxe muita questão do acolhimento, ter um olhar diferenciado para o problema dele. Porque enfrentar paralisia facial é algo devastador.
Muito. E aí eu vou te fazer uma pergunta que eu faço muito nas minhas... Quando a gente abre, né, os cursos nos lançamentos. Andréia, se você tivesse paralisia facial hoje, você estaria segura em ser a sua fisioterapeuta? Se fosse Se você seria sua fisioterapeuta se você tivesse paralisia facial? Lógico, amiga. Lógico. Claro. Hoje, se eu tivesse paralisia facial, eu realmente não sei para quem que eu recorreria. Eu me autocuidava. É isso. Porque justamente pela questão de repente, chegar num colega, confiar num colega e ele não saber o que ele está fazendo. Eu já tenho isso comigo, sabe? Eu já tenho essa dificuldade de achar profissional que realmente vai conseguir. Porque a gente fica seletivo, não adianta, Priscila. A gente fica seletivo, entendeu? E não é em qualquer lugar, não é qualquer um que vai colocar a mão no meu rosto. Imagina, tô com uma paralisia facial, aí de repente, deixa eu ligar para esse fisioterapeuta, deixa eu ir lá para ver o que está acontecendo. Aí de repente eu chego lá e ele faz coisas completamente diferentes, coisas que eu sei que ela precisa levar em conta. As pessoas, elas não analisam. Você falou no bruxismo, e o que eu vejo, o profissional que não está atualizado, que não, sabe, não quer fazer o seu curso, ele não consegue separar, não é nem separar, unir o pensamento, ter o raciocínio clínico real. Poxa, a pessoa tem bruxismo, mas a pessoa tem bruxismo, então você tem que entender que masseter e temporal são músculos fortes. E esse pensamento vem para paralisia facial também. Você precisa entender que essa briga, esse cabo de guerra, ele é altamente desafiador. Se eu não trato esse bruxismo, se eu não trato esses músculos mastigatórios, aumenta mais a tensão aqui, né? Então essa transição de fase aqui, ela vai ser muito mais acentuada, porque aqui nesse paciente crônico, repuxa tudo para cá. Sim, justamente. Então, se eu não tiver esse olhar muito atento e saber o que está acontecendo com o meu paciente, fica mais difícil o processo. Fica extremamente mais difícil. Inclusive, a maioria dos pacientes, eu não sei se acontece isso com você, Priscila, mas a maioria dos pacientes que chegam até mim, eles têm um problema na TM. Eles fazem... Gera uma dificuldade ali. Começa a fazer uma DTM ali. Sim. Aí, junta. A pessoa demora a chegar no profissional adequado para ela, o profissional certo. Demorou a chegar. Aí, quando ela já chega, ela já desenvolveu um apertamento feroz. Ela já está com aquele bruxismo instalado. Você tem que saber o que você vai fazer com o seu paciente, o que você vai relaxar, o que você vai estimular. Você tem que saber, entendeu? E não é só isso. Seu tronco, seu platisma, quantos e quantos pacientes você recebe lá, você vê que está todo repuxado assim, eles não conseguem virar o rosto direito. Não tem liberdade de movimento, não tem a mobilidade. A tal da mobilidade que eu falo tanto. A tal da mobilidade. Entendeu? Não tem essa visão de saber que você tem que soltar, de saber que está aqui, teve a paralisia facial, está aqui, mas você tem que trabalhar o couro cabeludo dela, você tem que trabalhar o pescoço, tem que trabalhar o tronco dela. Você tem que, às vezes, a maioria, quer dizer, às vezes não, porque eu corto, né? Eu não deixo. Gente, é minha pequena, desculpa. Você tem que dar atenção para aquele paciente e você tem que falar com ele, olha, durante esse início de tratamento não vamos fazer atividade física. Aí ele já abre o olho, mas por que eu não posso fazer atividade física? Aí você vai explicar, por A e mais B. E eu gosto de explicar e mostrar para o paciente, porque quando você vai na academia, você vai fazer isso, querendo ou não querendo, você faz força no seu rosto. Exatamente. Entendeu? Então, desde lá do pé, então eu falo muito, você tem um problema lá no seu pé, ele pode influenciar na sua paralisia facial. Exatamente. E você tem que ficar atento a isso. Exatamente. Entendeu? É o que Qual o conceito, André? Qual o conceito, assim, né? Até dentro da técnica de liberação e indução do movimento, qual o conceito que para você foi, assim,
um divisor de águas, assim, que você não fazia ideia, e quando eu falo para você, você fala, opa, isso faz sentido, faz todo sentido. Teve esse momento, sabe, essa virada de Teve, chave aí? teve justamente nisso que eu estou te falando. Nessa virada de chave, porque você querendo ou não querendo, você acaba não é negligenciando, sabe, Priscila? E as pessoas tendem a fazer igual a maioria dos médicos fazem, né? Tudo terceirizado. É problema de paralisia facial, neurologista. É problema de joelho, ortopedista de joelho. Então, as pessoas vão segmentando. E, na realidade, você não está tratando a patologia da pessoa, você está tratando a pessoa que está com aquele problema. Então, eu lembro que quando você falou assim, do exercício, eu falei assim, gente, ela está certíssima. Não pode mesmo, porque o rosto é emoção. Emoção. E a gente não para perceber isso, que tudo que você faz com seu braço, você pega, estou segurando aqui, eu estou fazendo uma força. Fiz força para puxar, então eu estou puxando uma cadeia extensa. E um lá embaixo sai puxando tudo. Então, E o corpo está todo interligado, né? todo interligado, a questão da interdependência regional, né? Que você está com algum problema no seu rosto, seu pescoço, seu ombro, tudo seu conta, até o Exatamente. jeito de você respirar conta. Isso é verdade. Isso é verdade. Com toda Até o certeza. jeito de respirar conta, entendeu? Até o jeito de você passar para a pessoa para fazer o exercício em casa, tudo conta. Vamos abraçar o rosto, lembra disso? Eu achei a coisa mais linda do mundo. Abraça seu rosto, sente o seu rosto, faz as pazes com seu rosto. É Porque isso. isso vai passar. É isso. Entendeu? De uma Nossa, forma ou de maravilha. outra. E isso é Maravilha. maravilhoso. Isso é E é maravilhoso. muito bonito, assim, André, é muito gratificante eu ver o quanto, né, o meu conhecimento, compartilhar o meu conhecimento faz a diferença na vida das pessoas. Sabe? Então, é olhar e falar assim, eu tô chegando, eu tô conseguindo, através das suas mãos, ajudar a outras pessoas com paralisia facial. Talvez se você não tivesse esse conhecimento, todos os seus pacientes estariam aí sendo negligenciados. Ou não Sim, chegariam nem até você, sim. sabe? Justamente. Mas é Isso é muito justamente. bonito, isso é muito gratificante. Eu consegui chegar em cada pedacinho aí desse mundo, porque a gente tem, né, alunos de todo mundo. Por exemplo, agora eu estou atendendo um paciente que eu atendo online, que ele mora na Irlanda, ele está vindo passar 2 semanas aqui comigo. Ai, que lindo! Que Então, a gente delícia! tirou ele do. O online tá sendo maravilhoso. O online a gente chega em qualquer lugar do mundo, tanto para o atendimento, tanto para o curso. Sim, Sabe? E a sim, gente consegue, através do online, modificar a vida de todo mundo, a vida das pessoas. sim. Então, assim, Andréia, muito obrigada por aceitar estar aqui, muito obrigada por, sabe, por confiar no meu trabalho. Isso é muito gratificante. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os fisioterapeutas que estão aí, né, na dúvida dessa atualização, na dúvida de como seguir em frente. O que você falaria para essas pessoas? Olha, Priscila, com toda sinceridade, eu falaria e eu já falo com muitos colegas meus, faça o curso da Priscila. Faça o curso da Priscila Cairo, que você vai ver quanto que é diferente, a sua visão vai mudar completamente. Você vai abrir uma porta toda iluminada para você. Não vai ser só uma porta, não. Você vai abrir a sua cabeça completamente. Você vai ver que a área que reabilitar um paciente com paralisia facial é a coisa mais linda do mundo. Mais linda do mundo. Você consegue perceber toda a evolução do paciente, toda aquela angústia.
do paciente, sabe? O querer melhorar, você consegue ver isso. E é extremamente gratificante, gente. É extremamente gratificante você ver que você está fazendo o melhor para o seu paciente, que você realmente está ajudando o seu paciente. É lindo, é É perfeito. O lindo. seu curso é lindo, é perfeito. Você está sempre junto com a gente. Agora, mais do que nunca, eu com certeza eu vou querer fazer, sim, essa nova fase. Vou querer, sim, porque a gente sempre está aprendendo, né, Priscila? É isso. É A gente isso. vive aprendendo. Você não adianta, gente. Uma coisa que você viu hoje, quando for daqui a uma semana, você tem um outro olhar. Você sempre está aprendendo, nunca. Gente, a única coisa que as pessoas não podem tirar de você é o seu aprendizado. Então, bora fazer o curso, bora conhecer um mundo diferente, bora ir para esse universo da paralisia facial, bora ajudar as pessoas, bora fazer aquilo o qual você estudou. Você estudou para ajudar as pessoas, a devolver a felicidade para as pessoas, entendeu? Todo aquele emaranhado. Ser fisioterapeuta é isso, é estar perto, é acolher, é devolver para aquela pessoa aquilo que ela perdeu, entendeu? E ver a pessoa sorrindo, ver a pessoa de bem com a vida, voltando a ver a vida com outros olhos. Um paciente de paralisia facial, ele sofre muito. Muito, muito, Ele muito, muito. sofre demais. E chega de banalizar a paralisia facial. A paralisia facial é muito, muito mais do que a gente possa imaginar. E a gente É. pode fazer muito pelo nosso paciente. Pelo nosso paciente e por nós, né, Priscila? Porque Com certeza, com certeza. É uma troca, na verdade, né? é uma troca e é uma gratificação assim gigantesca, gente. E Gigantesca o seu. nenhum paciente chega na gente por acaso, né? Eu Não, acho que também tem isso. Ninguém se nenhum aproxima por paciente. acaso. Não, e a Eu brinco, energia. às vezes, nas minhas aulas, né? Chega algum aluno e fala assim: Priscila, eu tô pegando um paciente muito difícil, não sei por onde começar, o que que eu tenho que fazer? Eu falo, calma, se chegou para você é porque você dá conta. Se ele veio para você é porque você dá conta. Mas a gente precisa se capacitar. Não adianta Precisa. pegar um paciente que é difícil pra caramba e a gente não saber por onde começar, né? Então esse é um Sim. problema. E quanto mais você vai atendendo pacientes de paralisia facial, quanto mais chegam os pacientes, não pensa você que vai chegar paciente fácil para você, não. Porque É aí desafio, é sim, desafio. é desafiante. Mas Exatamente. a gente consegue reabilitar o paciente, a gente consegue reabilitar uma vida, consegue reabilitar uma família, gente, uma família. É Porque isso. não é só aquela pessoa que está com aquele problema. É isso. É o amor de alguém que você vai conseguir devolver novamente para o universo, para a vida, para viver. E é É isso. isso, é isso. Andréia, muito obrigada pela confiança. Vem com a gente fazer a reciclagem, tá? Vou, Vai vou ser um sim. prazer. Você vai ver que vai estar bem diferente essa roupagem nova aí, com muito mais conteúdo, com muito mais coisa aí. Vem com a gente, te mando depois o contato da minha equipe para a gente conversar. Sim. Certo? Mas muito obrigada. É muito gratificante ver os meus alunos voando aí, ganhando o mundo. Eu desejo Graças que a Deus. você tenha muito sucesso, que você recupere, reabilite muitos pacientes, né? Que as suas Nossa. mãos aí continuem tendo poder para reabilitar os seus pacientes. Amém. Amém, Priscila. Conte comigo, pode Amém. contar comigo, você sabe disso, Sim, 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 tá? sei. É uma rede de apoio muito gostosa, muito linda. Ai, nossa, é maravilhoso, Priscila. Eu que agradeço imensamente, agradeço muito a esse Instagram maravilhoso que me fez te conhecer.
aos meus colegas que já te conheciam, que também, bora, André, pode fazer, que o curso dela é bom, é maravilhoso. A Helenice, eu falei assim, Helenice, eu não consegui fazer a minha inscrição na Priscila, peraí que eu vou conversar com o suporte, bora lá. Aí eu entrei, entendeu? Nossa, é super, gente, super gratificante. Eu te agradeço imensamente, Priscila, porque realmente você move céus, montanhas, para poder ajudar o fisioterapeuta a se profissionalizar dentro da paralisia facial, e é do zero mesmo. Vai lá, pega. Bora, gente, bora ser feliz. Bora fazer o suco da Priscila, que é isso que importa, isso que interessa. Vai mudar a vida. Helenice, ó, muito obrigada. Ó, um beijo grande, tá? Qualquer coisa, eu tô por aqui. Beijo. Tá bom? Isso mesmo. Ok. Tudo amor. de bom para você, para os seus pacientes. Voa alto, tá bom? Vou. Obrigada, amor. Obrigada. Estaremos sempre juntas. Eu que agradeço. Um beijo grande, tá? Beijo. Obrigada. Gente, essas lives são tão legais. É tão legal a gente ver aí um pouco do nosso trabalho sendo reconhecido, um pouco do que a gente faz né, sendo conduzido aí por outras pessoas. Porque lá atrás, quando eu comecei a estudar sobre paralisia facial, porque eu também me sentia insatisfeita com o que eu fazia, as coisas não faziam muito sentido para mim. E aí eu mergulhei fundo no universo da paralisia facial, eu comecei a estudar, eu falei, não, peraí, tem que ter um outro caminho, tem que ter uma outra opção por aí. Só que isso não fazia sentido para mim. E eu comecei a ensinar, e aí foi fazendo sentido para muita gente. Então, já foram centenas de alunos, né, que eu já consegui alcançar. Isso no mundo é muito gratificante. É muito maravilhoso. E é isso que eu quero chegar em cada um, né, de vocês, fisioterapeutas, para que mais pacientes sejam beneficiados. Certo, gente? Alguém tem alguma dúvida sobre as inscrições do curso de capacitação? Tô vendo que já tem uma galera aí que já está inscrita, né? Tem uma galera aí que já está inscrita. Sejam muito bem-vindos ao curso de capacitação. Vocês vão ver que é um universo novo. Para quem não sabe muita coisa, a gente sempre sai com algo novo. É isso aí. Eu acho que é isso aí. Quando a gente escuta, né, outras pessoas, quando a gente escuta a história de outras pessoas, a gente se conecta com essas pessoas. A gente começa a olhar e se ver na outra pessoa. Então, é muito importante a gente ter essa coragem de dar esse passo importante para a nossa capacitação. Não dá para a gente achar que o que a gente aprendeu lá na faculdade há 20 anos atrás é o correto até hoje. Até para mim, às vezes eu estou com um paciente. Semana passada eu desenvolvi uma técnica nova, que essa técnica está sendo estudada ainda. A gente tem ferramentas que a gente está desenvolvendo aqui no Instituto, tudo para melhorar a vida dos pacientes e a vida dos profissionais que estão com a gente. Então, assim, hoje a gente construiu um instituto. Nesse instituto, a gente faz muito estudo, a gente coloca em prática para a gente chegar em outros lugares, para a gente facilitar a vida de outras pessoas. Então, esse é o nosso objetivo. Maravilhoso que essa relação entre tenho vivenciado isso na prática. Suelen, você está no caminho certo. Você está no caminho certo, tá? Você vai, com certeza, ter um atendimento de excelência. Essas ferramentas, a gente está desenvolvendo aqui, são ferramentas, algumas ferramentas como órtese, algumas ferramentas para facilitar a vida dos pacientes e para facilitar a vida dos profissionais. Então, a gente está desenvolvendo técnicas, né, ferramentas de liberação para facilitar ainda mais. Então, provavelmente essa turma já vai receber aí alguma coisa. Novidade aí, em breve a gente tem muitas novidades. 2026 promete muito, 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 muito. 2026 a gente vai voar longe aqui. Certo, gente? Suelen, eu não sei agora se você é uma das 5.
Talvez. Não vou te prometer, porque agora de cabeça eu não me lembro. Tem que ver, tá? Certo, gente? Gente, vou finalizar nossa live de hoje, tá? Quem tiver alguma dúvida, o curso você passa tratamento de ATM e paralisia facial? Não, o curso é exclusivamente de paralisia facial. O que a gente está tentando ver para o ano que vem é se a gente chama convidados, porque eu não sou especialista em ATM. Eu trato ATM, mas eu não sou especialista em ATM. Tem pessoas que são especialistas. Então, o que a gente está querendo trazer para o ano que vem são outros especialistas para o curso de capacitação. Isso vai ser muito maravilhoso, tá? Então, já tem algumas pessoas que já estão certas para falar com a gente, mas ainda é um sigilo, porque ainda precisa bater o martelo. E provavelmente nessas mentorias do ano que vem vai ter um bônus a mais aí que eu ainda não posso prometer para essa turma. Tá? Mas vai ter novidade. Se preparem que vai ter novidade. 2026 vai vir com muita coisa nova que já vai estar nessa turma de agora. Porque vocês vão pegar as 10 mentorias que vai até quase o final do ano que vem. Certo? Ó, uma águia aí voando, né? Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Certo, gente? Se alguém tiver alguma dúvida, né, na inscrição, no pagamento, a gente está fazendo pagamento facilitado justamente para ajudar todo mundo, para facilitar para todo mundo. Se você não consegue pagar no cartão, paga uma parte no Pix, paga outra parte no cartão. A gente está tentando também outras formas de pagamento, certo? Fala com a minha equipe, não deixa de falar, não deixa para depois. Não espera para se capacitar só ano que vem, não. Tá? Até porque eu não sei quando a gente vai abrir nova turma. Porque eu quero me dedicar ao máximo para essa, quero segurar essa no colo para que a gente voe alto. Tá? Então, essa turma ela vai ser muito, muito cuidada, vai ser cuidada por mais tempo, todas são, né? Todo mundo, todas as turmas eu seguro na mão. Eu não guardo conteúdo, gente, saibam disso. Eu não guardo conteúdo, uma coisa que eu não faço. Tudo que vocês me perguntarem, tudo que eu souber, eu vou falar. Tá bom? Então, vamos juntos. Qualquer dúvida, traz para minha equipe, manda um WhatsApp pra gente, fala comigo para que a gente consiga ajudar vocês. E quem quiser reciclar para a próxima turma, a gente está fazendo aí um bônus, um bem bolado aí, para que você também tenha acesso a essa reciclagem, aos 3 cursos, né? Nesse combo dos 3 cursos. Então, vem reciclar comigo, tá bom? Gente, ó, um beijo grande. Boa semana para vocês. Segunda-feira que vem eu volto, tá bom? Beijo, gente. Beijo, 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 beijo. Boa noite, boa semana.